momento. Nós precisamos ser gratos. E uma das coisas que Deus tem ministrado no meu coração é sobre gratidão. Diga comigo, gratidão. Diga novamente, gratidão. A gratidão santifica, a gratidão volta os nossos corações para celebrar quem Deus é em cada situação. A gratidão é a oposição de humildade. A gratidão não significa ditar algo a Deus, às outras pessoas. A gratidão significa se humilhar e honrar por aquilo que Ele fez. Abra a tua Bíblia aí, Filipenses 4. Filipenses 4, sabe que essa mensagem tem queimado no meu coração sobre gratidão, você ser grato a Deus. Você agradecer a Deus por aquilo que Ele fez. Você ser grato a Deus por aquilo que Ele está fazendo, por aquilo que Ele vai fazer, sabe, isso é gratidão. A palavra de Deus fala o seguinte: alegre-se sempre do Senhor. Novamente direi, alegre-se, seja a amabilidade de vocês conhecidas por todos, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graça, apresente-se os pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, o primeiro ponto que você precisa entender nesse versículo, que alegrar-se sempre não está falando de um sentimento, mas sim de uma ordenança. Porque ele fala para você alegrar-se sempre do Senhor, porque Deus é a fonte de toda alegria. Alegrar-se nesse versículo está falando de uma posição do seu coração, que não depende das circunstâncias que você está passando, mas sim onde está, o seu coração está posicionado. Então eu não me alegro de acordo com as circunstâncias, eu me alegro confiando em quem Deus é. Então alegria é uma ordenança. Diga, alegria é ordenança. Você precisa se alegrar. Por que você precisa se alegrar? Porque agora você encontrou aquele que pode mudar a tua vida. Você precisa se alegrar porque agora você encontrou um Deus que é fonte de alegria. Está comigo? Você precisa se alegrar porque agora você foi salvo. Quantos aqui são alegres porque são salvos? Diga amém. Não, só você que é alegre que você é salvo. Dá um glória a Deus aí rapidão. Não ouvi. Só você que é alegre, que é salvo, diga glória a Deus aí. Amém. Então, agora você encontrou a salvação. Você estava perdido, você estava na escuridão, agora você encontrou a luz. Você encontrou um Deus que pode mudar a sua história. Por isso que a palavra de Deus fala que nós devemos nos alegrar. Então, qual é a primeira chave para você ter uma saúde emocional? Alegria. Diga comigo, alegria. Diga novamente, alegria. Para você ter uma saúde emocional, você precisa alegrar-se no Senhor. Lembra daquela música, a alegria está no coração? Quantos aqui já cantaram essa música? Quantos aqui já cantaram demais? Sabe, a alegria está no coração era como fosse como o Zaqueu hoje. Está comigo? A alegria está no coração. Pois é, porque agora você encontrou o amado da sua alma. Porque agora você encontrou a tua identidade. Então o primeiro ponto que nós devemos aqui aprender nesse versículo é alegrar-se sempre. Seja nos momentos difíceis, seja nos momentos alegres, nós vamos nos alegrar. Porque agora nós sabemos que tem um Deus que está no controle de todas as coisas. Nós sabemos que tem um Deus que está no controle de tudo, e por isso que você deve se alegrar. Segundo ponto, a segunda ordenança que ele deixa para nós: não andeis ansiosos por coisa alguma. Quantos aqui tem ansiedade aqui? Quantos aqui tem ansiedade? Amém, por isso, amém, amém. Deus vai nesse momento tirar a tua ansiedade, amém? Deus nesse momento vai dar uma restaurada em você. Quantos aqui precisam de uma restaurada, uma renovada? Amém por isso. Então, aqui, como eu faço para não andar ansioso? Primeira coisa para você não andar ansioso, achar para você não andar ansioso, na verdade, é uma vida de oração. Quantos aqui tem uma vida de oração? Só você que tem uma vida de oração, se levanta sua mão assim. Amém, glória a Deus. Uma vida de oração. Você começa a orar a Deus. A oração é a coisa mais poderosa que Jesus nos ensinou. Sabe, muitas pessoas falam assim: Lucas, mas eu estou tão ansioso. Sabe, eu não consigo dormir mais. Eu perdi o meu sono. Eu não consigo ter uma perspectiva para o futuro, porque a ansiedade atrapalha o teu dia a dia, sim ou não?
a ansiedade atrapalha o seu dia a dia, você não consegue, você tem medo. A ansiedade também gera um medo no teu coração. Por que eu ando ansioso? Porque você não sabe aquilo que está acontecendo no céu. Você está ansioso porque você não tem uma perspectiva do teu futuro. Porque a oração te conecta a Deus. Diga comigo, a oração me conecta a Deus. Então, quando mais eu oro, quando mais eu busco, eu estou conectado com aquilo que Deus está falando. Está comigo? Quando mais eu oro, eu estou conectado com aquilo que Deus está dizendo. Deixa eu falar para você. Muitas pessoas conhecem os atos e as obras de Deus, mas não conhecem a natureza de Deus. Muitas pessoas conhecem os atos, conhecem os favores de Deus, conhecem as promessas de Deus, mas não conhecem a natureza de Deus. Mas você precisa entender que os atos e as obras de Deus é um convite para um relacionamento. Deixa eu falar algo para você, Deus está te convidando para ter um relacionamento. E a oração te conecta, não somente te conecta com Deus, mas a oração te faz você ter um relacionamento com Deus. Então cada vez que você ora, cada vez que você investe na tua vida de oração, você começa agora a ter um relacionamento com o Pai. Você começa agora a entender aquilo que Deus quer fazer. Não tem aquela oração, Mateus 6,10, uma oração poderosa que fala: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nosso teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Deixa eu falar para você, a oração te leva a você entender a vontade de Deus sobre a tua vida. A oração te leva a você a entender os planos e os projetos que Deus tem sobre a tua vida. Muitas vezes nós fazemos a pergunta: quais os teus planos daqui a 10 anos? A pessoa: eu não sei. Sabe por que você não sabe? Porque você não está conectado com a eternidade. Sabe por que você não sabe? Porque você não está conectado com aquilo que Deus está falando. Você está conectado com o mundo. Sabe, muitas pessoas estão conectadas com o mundo. Muitas pessoas estão conectadas com as notícias. Você está sabendo agora, está vindo a nova variante. Você está sabendo agora, o mundo vai acabar. Muitas pessoas estão conectadas com tantas coisas, mas não estão conectadas com aquele que tem a palavra de vida eterna. Muitas pessoas estão conectadas com diversas notícias. Você está sabendo o que está acontecendo? É tanta notícia, é tanta notícia. Isso começa a gerar ansiedade no teu coração. Porque o único que pode trazer as boas novas do reino se chama Jesus. O único que pode trazer as boas novas do reino se chama Jesus. Aí você está conectado. Aí você pega o teu aparelho, o teu celular, você fica lá conectado, fascinado. Meu Deus, está morrendo tantas pessoas. Meu Deus, é tanta doença. Meu Deus, é o fim do mundo, Apocalipse. Eu não tenho medo de Apocalipse, eu tenho a salvação. Está comigo? Eu não tenho medo se vai vir o Apocalipse ou não. Se eu tenho a salvação, se eu tenho aquilo que está no meu coração, que se chama Jesus, Espírito Santo. Aí você fica fascinado. Aí você não consegue se mover, porque você não está conectado com a voz que guia os seus passos. Deixa eu falar para você, Jesus, Ele quer se relacionar com você. Diga comigo, Jesus quer um relacionamento. Eu não vejo, não tem como você ter um relacionamento o dia inteiro no Netflix. Não tem como você ter um relacionamento um dia inteiro contando história para os outros. Não tem como você ter um relacionamento o dia inteiro no Instagram. Você sabe qual é o relacionamento? É quando você entra para o teu quarto. É quando você entra para o teu quarto e você começa agora a se conectar com aquilo que Deus está falando. Pergunta, irmão, o que Deus está falando para você? O que Deus está falando com você? Você começa a conectar agora com Deus. Você começa a orar, você começa a viver uma vida de oração. Pessoas que não oram são pessoas fracas. Pessoas que não oram
são pessoas que são movidas pelas circunstâncias. Sabe, muitas vezes nós esperamos o problema acontecer para a gente orar. É incrível isso. É incrível ver isso na igreja. Principalmente a igreja é algo poderoso. Você aprende muito. Sabe aquela pessoa que não aparece nunca na igreja para orar? Já viu aquela pessoa que não aparece nunca na igreja? Quando ela aparece, o que você pensa? Essa pessoa está com um problema bem grande. Porque é uma pessoa que é movida pelos problemas. É uma pessoa que é movida pelas dificuldades. Deixa eu falar para você. Que tal você viver uma vida de oração e você ser avisado por aquilo que irá acontecer e você não passar por aquilo? Que tal você viver uma vida de oração? Deixa eu falar para você. É nítido uma pessoa que ora, ele carrega a atmosfera, ele carrega a presença de Deus. Está comigo? É nítido quando você entra em uma casa de oração. Existe uma atmosfera de glória. Existe uma presença de Deus. É nítido isso. Mas é nítido também uma pessoa que vive o tempo todo falando mal na casa. É nítido também uma pessoa que é um ambiente de briga. É nítido isso. Quando você entra e fala assim, cara, isso aqui, nossa, meu Deus, a atmosfera de briga, deu vontade até de brigar. Viu? Você entra, aquela atmosfera de briga. É nítido. É nítido. Por quê? Você é que faz o ambiente da sua casa. Você é o que faz o ambiente da tua vida. Porque quando você começa a colocar Jesus como centro, tudo começa a fluir. Tudo começa a andar, tudo começa a desenvolver. Então, primeiro ponto que eu quero, na verdade, segundo ponto que eu quero te ensinar aqui nesse momento é que 2022 você começa uma vida de oração. Que 2022 você começa, a gente está em 2021, nós não começamos ainda o projeto de 2022, mas já quero dar um conselho. Que 2022 você levanta da tua casa, levanta da tua cama, e começa agora a viver uma vida de oração. E quando eu falo uma vida de oração, não é simplesmente vir orar. Porque muitas pessoas oram. Mas Deus não quer simplesmente que você ore, mas Deus quer te ensinar como você deve orar. Está comigo? Porque talvez você está orando coisas que não tem nada a ver com o teu propósito. Talvez você está pedindo coisas que não tem nada a ver com as promessas que Deus tem sobre a sua vida. Por isso que você está patinando. Por isso que você está patinando. Por isso que você está ali brigando sozinho. Você está pedindo certas coisas, Deus te chamou para algum propósito. Você está pedindo, Deus, mas me dê outro. Deus chamou para você viajar pelas nações. E você quer ser um empresário. Deixa eu falar para você. Deus chamou você para viajar pelas nações. E você quer ser um empresário. Talvez Deus chamou você para ser um empresário. E você quer viajar pelas nações. Calma aí. Nós precisamos começar a entrar em concordância daquilo que está acontecendo no céu para trazer para a terra. Está comigo? Coisa que estou entendendo a mensagem, digo amém. Então nós precisamos orar. Porque a oração nos conecta ao céu. E não somente isso, nós recebemos um insight do céu. Um insight. Começa a virar uma chave na tua mente. Você começa agora a ter uma revelação. Diga comigo, revelação. Diga novamente, revelação. Você começa a ter uma revelação. E o que essa revelação faz na sua vida? A revelação transforma a sua vida. Sabe, muitas pessoas estão vivendo uma vida de informação e não de revelação. Por isso que muitas pessoas não estão sendo transformadas. Muitas pessoas não estão sendo transformadas porque buscam tanta informação. Mas os céus, Ele quer trazer revelação. É algo que te muda de dentro para fora. Lucas, é impossível a pessoa mudar. No momento que ele começar a ter uma revelação, a vida dele é transformada. Então todas as pessoas que caminharam com Jesus ou seguiram as promessas de Deus sobre a vida deles, eles tiveram uma revelação. Só uma revelação pode transformar as pessoas.
Só uma revelação pode te levar a ter uma perspectiva para o futuro. Então você começa agora a ter uma revelação. Você começa agora a ter também uma transformação. Isso começa a te transformar. Eu não sei você, mas eu quero mais de Deus. Eu quero mais a presença dEle. Eu quero viver algo que eu não vivi. Eu quero experimentar mais do Espírito Santo. Eu quero ter experiências com Deus. Eu sei você, a minha oração muitas vezes, Deus, amém pela igreja. Amém pela God Provider. Amém pelas pessoas. Amém pelas vidas. Amém por isso. Mas eu quero viver mais. Eu quero ter mais experiências celestiais. Eu quero que o meu desejo 100% seja o Senhor. Eu quero que a minha vida seja totalmente do Senhor. Sabe aquele desejo por Senhor dia após dia? Quantos aqui querem ter esse desejo dia por dia pelo Senhor? Quantos aqui querem ter? Sabe aquele desejo de amar Jesus? Só a oração pode trazer sobre a tua vida. E agora que você entende o coração de Deus, porque a oração te leva a você entender o coração de Deus, você começa a conhecer a vontade dEle. Quantos aqui querem viver a vontade de Deus sobre a tua vida? Na verdade, deixa eu falar para você. Quantos aqui querem experimentar 100% daquilo que Deus tem sobre a tua vida? Quantos aqui querem? Quantos aqui entendem que é possível? Quantos aqui entendem que é possível? Eu quero experimentar o 100%. Você começa a desejar aquilo que Deus deseja. Você começa a amar aquilo que Deus ama. Você também começa a odiar aquilo que Deus odeia. Você começa agora a andar numa direção daquilo que Ele está falando sobre a tua vida. Está comigo? Você começa a buscar mais de Deus. Agora que você começa a conhecer o coração dEle, você começa a conhecer a sua vontade. E aí nós voltamos em Filipenses 4. E ele fala sobre você suplicar. O que é suplicar? É você insistir, persistir. Sabe, muitas vezes nós somos tão insistentes por coisas erradas. Já viu? Muitas vezes nós somos tão insistentes por coisas erradas. É engraçado, nós insistimos para fazer coisas erradas. Nós persistimos para fazer coisas erradas. Tem pessoas que o pecado não corre atrás dele, tem pessoas que correm atrás do pecado. Nós insistimos em fazer as coisas erradas. Nós precisamos aprender a insistir naquilo que Deus tem sobre as nossas vidas. Por que você precisa insistir naquilo que Deus tem sobre a sua vida? Porque aquilo que Deus tem sobre a sua vida vai mudar o rumo da sua história. Ele vai mudar o cenário. Ele vai mudar o rumo da sua história. Então nós precisamos agora insistir, persistir. Entenda algo? Você não vai chegar na igreja começando 2022 orando, buscando a Deus, e no mesmo dia algo vai acontecer. De repente aquela promessa vai se cumprir sobre a sua vida. Está comigo? Não vai acontecer assim de repente, porque o de repente demora anos e anos, é um processo. Mas quanto mais você persistir, Deus ele vai se revelar a você. Quanto mais você persistir, Deus ele vai começar a transformar o teu coração. Deus ele quer trazer algo sobre a tua vida, amém? Eu sinto falar isso. Sabe por que tem certas coisas que Deus ele não trouxe sobre a sua vida? Porque ainda você não foi transformado para aquilo que Ele quer fazer. Está comigo? Você não foi transformado. Porque Deus ele não quer simplesmente 10% do teu coração. Deus ele não quer 30%, Deus ele quer
tudo. Deus aí quer você por inteiro. Então você começa a persistir naquilo que Deus tem feito sobre a tua vida. Você começa a bater a porta. Não simplesmente bater a porta, mas você começa agora a dizer: Deus, eu quero viver aquilo que o Senhor tem sobre a minha vida. Sabe? Diga ao teu irmão, seja persistente. Sabe, nós precisamos ser persistentes naquilo que Deus tem sobre as nossas vidas. Eu sinto isso. Eu sinto essa atmosfera. Eu vejo tudo aquilo que nós vamos viver na God Provide, todas as promessas que Deus tem sobre as nossas vidas, é pela nossa persistência. Eu já falei e eu vou falar novamente: as promessas de Deus só se tornam vivas quando você ora por elas. Você sabe aquela persistência? Deus, eu creio, eu acredito que o Senhor está fazendo algo. Sabe aquela persistência? Deus, eu creio, Deus, eu acredito, Deus, eu sei que o Senhor vai romper algo. Você começa a ser persistente. Por quê? Porque nós temos uma palavra. Tudo que você precisa é de uma palavra. E quando você tem essa palavra, você precisa ser persistente nessa palavra. Deus, eu creio, eu acredito. Deus, eu acredito que a nossa igreja vai ser uma igreja avivada. Amém? Eu acredito que a nossa igreja vai ser pessoas que buscam te conhecer mais e mais. Deus, eu acredito que o Senhor vai despertar essa geração. Deus, eu acredito que o Senhor vai despertar as pessoas para realmente ter um encontro contigo. Nós começamos a persistir. Deus, eu creio. Deus, eu acredito que vai começar a ter milagres e sinais. Deus, eu acredito que as pessoas irão entender o poder da adoração. Deus, eu acredito que as pessoas não vão vir mais para a igreja simplesmente para receber, mas para dar. Deus, eu acredito que as pessoas não vão ser como morcego. Eu acredito que as pessoas não vão vir só simplesmente para sugar. Você vê aquela pessoa que só te suga? Está comigo? Quando que recebe aquela ligação daquela pessoa que nunca mais te ligou, te liga. E quando ela te liga, te pede uma coisa. Coisa que já tivesse experiência. Me dá uma coisa. Sabe, é a mesma forma com algumas pessoas que estão ainda nesse ciclo de vir à igreja só para sugar. Só para sugar. Só para sugar. Só para receber. Sabe, eu acredito que nós iremos ver uma igreja generosa. Uma igreja que tem a mentalidade do reino. Entenda algo. Entenda algo. Deus, Ele quer te levar no próximo nível. Ele quer te levar para uma próxima estação. Mas Deus, Ele não vai se revelar se você não medita na palavra dEle. Porque Ele revela em sua palavra. Está comigo? Deus, Ele não vai se revelar se você não gasta tempo meditando na sua palavra. Ele se revela na sua palavra. Tem pessoas aqui que tem 20 anos de igreja, mas ainda está na primeira série. Tem pessoas aqui que tem 30 anos de igreja, mas ainda está na primeira série. Deus quer te tirar da primeira série. Deus, Ele quer revelar coisas mais profundas. Mas para isso, você precisa ser persistente. Você precisa ser persistente. Você precisa persistir. Você precisa perseverar. Entenda algo, ei. Deus aí quer te revelar algo grande. Está comigo? Está comigo? Sabe, existem palavras mais profundas. Existem palavras mais profundas daquilo que Deus está falando. E um desejo, eu postei esses dias até no meu Instagram, o desejo que eu tenho para 2022, nós possamos
e mais profundo em Deus. Terceiro e último. Eu quero terminar. Terceiro e último. Nós precisamos ter uma vida de gratidão. A razão de você ser grato é que Ele nos ajuda a manter a esperança. Diga comigo, a gratidão. Diga novamente, a gratidão me leva a ter esperança. Diga novamente, a gratidão me leva a ter esperança. A gratidão te leva a você ter esperança. Quando você é grato, quando você é agradecido, Deus provém coisas que você não merecia. Antes que haja um problema, Ele cria uma solução. Quantos aqui já experimentaram da solução de Deus sobre a sua vida? Tantas vezes, quantos aqui? Você não merecia, Deus vem com a solução. Quantos aqui já tiveram esse favor de Deus? Lucas, eu entrei no problema, eu criei o problema. Mas Deus é tão bom que Ele vem com a solução. Sabe, a gratidão te leva a você experimentar coisas que você não merecia. A gratidão também leva a Deus a repetir o favor. Está comigo? Talvez você teve aquele milagre há 10 anos. Talvez você está contando história de um milagre que aconteceu 20 anos. Assim, esse milagre nunca mais vai acontecer. Deixa eu falar para você, Deus, Ele não tem problema de fazer milagres e milagres e milagres. Sempre tem mais. Está comigo? Nossa, aquele ano eu vivi um ano tão bom. Nossa, aquele dia foi tão incrível. Deus não tem problema. Ele quer fazer mais. No reino de Deus sempre haverá mais. Mas o que você precisa entender, o que leva Deus a fazer mais, é quando você tem um coração grato. O que leva você a fazer, a viver o mais de Deus, é quando você é grato por aquilo que Ele fez. Entenda algo, 10 leprosos foram curados, mas apenas um voltou. Você é grato. Você é grato por aquilo que Deus está fazendo sobre a sua vida. Você é grato de onde Deus te tirou. Você é grato. Quantos aqui passaram o Natal? Quantos aqui passaram o Natal feliz? Amém. Amém por isso. Só você que passou assim o Natal feliz. Amém. Amém por isso. Você é grato por aquilo que Deus fez na sua vida. Sabe, a gente estava em um momento de comunhão de Natal. A gente estava fazendo. Eu passei em dois lugares. Foi muito bom. Sabe, a gente estava num momento ali, eu e a minha família, sendo grato por aquilo que Deus fez. Porque, sinceramente, eu sei o que é não ter dinheiro e não passar o Natal. Porque quando você não tem dinheiro, o que você vai fazer? Dormir cedo. Coisa que se identifica. Já viu? Você dorme, você vai dormir cedo. Porque você fala assim, meu Deus. Nossa, aí você fica lá, daquele trem assim, nossa, por que o povo comemora o Natal? Algumas pessoas colocam no Instagram, meu Deus, porque as coisas estão difíceis. Sabe, aquele momento que você começa a lembrar, porque gratidão também é você lembrar daquilo que Deus fez sobre a tua vida. Eu estava compartilhando com a Flávia assim, Flávia, sabe quantas vezes no Natal eu passei dormindo cedo? Diversas vezes. Está comigo? E o que me dava alegria era quando meu pai chegava com um sanduíche. Meu pai chegava com o sanduíche, eu ficava tão feliz e dormia. Porque eu sei o que não é, eu sei quando você não tem dinheiro.
Hoje as pessoas estão passando com o peru grandão e está reclamando. Está pequeno. Está comigo? Hoje as pessoas estão tendo a oportunidade de comer algo, fala, nossa, poderia ser melhor. Ei, acorda. Ei, acorda. O Weber estava dizendo que a Isabela estava cheia do querer. Sabe aquele cheio do querer? O Weber falou assim, filha, entra aqui no carro, vou te levar a alguns lugares. O Weber fez um tour com ela. Ela estava acostumada a fazer tour na Disney. O Weber fez um tour no Seto Pedro. Filho, eu vou fazer um tour com você nesse momento. Não tem essa escola, papai estudou aqui, papai era pobre. Deixa eu levar agora para outra escola, minha filha, você está vendo aqui? Papai era pobre. Papai não tinha os brinquedos que você tinha. E o Weber começou a falar. Eu sei que naquele momento o Weber ganhou alma para Jesus. Ela começou a chorar, pequenininha. Meu Deus, papai era pobre. Naquele exato momento entrou no coração dela o desejo de gratidão. Sabe, muitas vezes nós esquecemos daquilo que Deus fez sobre as nossas vidas. Nós esquecemos das lutas. Está comigo? Nós esquecemos das dificuldades. Esquecemos quantas vezes nós tínhamos que dormir porque não tinha dinheiro. Talvez você não nasceu sem dinheiro, amém por isso. Mas tem algo que você é grato. Talvez você nasceu em uma família conturbada. Hoje você tem o privilégio de ter a sua família. A paz e a alegria sobre a tua família. Está comigo? Você não tinha nenhuma perspectiva de vida. Deixa eu falar para você, eu estudei no colégio público. Eu não tinha nenhuma perspectiva de vida. Nenhuma perspectiva. Hoje eu vejo, cara, a gente já atravessando para outro país, voltando. Hoje eu vejo, eu sentando com diversas pessoas, com diversas pessoas, conectando diversas pessoas, eu não tinha nenhuma perspectiva. Recentemente aconteceu algo muito interessante. Essa semana aconteceu algo interessante. Eu estava no shopping. Eu estava com minha esposa e eu estava dando um presente para ela. Quantas mulheres gostam de presente? Quantos aqui foram presenteados no Natal? Digo amém. Amém, ainda não foi. Deus vai te abençoar. Amém? Amém. Eu estava. Pensa numa mulher feliz. Ela me beijou. Ela falou que eu sou o melhor cara do mundo. Ela fala isso para mim todos os dias, mas ela aumentou um pouco mais. Pensa numa mulher feliz. Me beijou, você é incrível. Você quer deixar a mulher feliz? Dá um presente para ela. Ela ficou tão feliz. Você viu aquela felicidade? Invadiu o carro. Calma, meu bem. Calma. Feliz. Meu bem, posso comprar? Pode. Ai, meu Deus. Eu lembro que a gente estava no shopping. Eu sentei com uma pessoa. E eu comecei a conversar com esse jovem. Ele tinha apenas 25 anos. Eu comecei a conversar com ele. Comecei a trocar ideia com ele. Eu estava com um discípulo meu. E ele estava com esse jovem. Ele tinha 25 anos. E ele começou a compartilhar da vida dele. Eu falei assim, e aí, como é que você está? O que você está fazendo? Comecei a compartilhar. Ele falou assim, ok, recentemente eu estava em Dubai. Amém. Recentemente eu estava em Dubai. E eu passei 3 meses em Dubai fazendo negócio. Eu falei assim, uau, o cara é incrível. O cara realmente, ele entende de business. E você recentemente estava lá. Eu só ouvindo aquilo. E você, cara, uma experiência mais louca que eu vivi foi que eu jantei. Na verdade, eu fui para o jantar. E um sheik pagou 400 mil reais para um jantar. Uau, legal. Pois é, eu vou voltar para lá. Beleza. Quando ele terminou de falar isso, eu comecei agora a liberar algumas palavras proféticas para ele. Deixa eu te falar o que eu sinto.
Você acredita em Deus? Eu acredito. Então beleza, deixa eu falar o que eu sinto. Eu sinto é que esse ano foi um ano que você teve noites más dormidas. Esse ano foi um ano onde você tomou decisões precipitadas e você perdeu muita coisa. Mas eu sinto que Deus está te levando para ter um momento de relacionamento com Ele. Você não conhece a Deus, mas Deus, Ele te conhece. E eu comecei a liberar palavras. Eu falei assim, eu sinto que esse tempo você está muito ansioso. Mas eu sinto Deus acalmando o teu coração, porque Deus é um Deus da paz. Eu comecei a liberar palavras para Ele. E de repente Ele tira o óculos. Ele começa a chorar. Ele começa a chorar. Ele começa a falar. Deixa eu falar para você. De tudo aquilo que eu vivi. De todas as experiências. De todos os lugares que eu viajei. De todas as pessoas que me conectei. Essa foi a conversa mais poderosa que eu tive em toda a minha vida. Essa foi a conversa mais poderosa. Cara, como em 2 minutos você falou toda a minha vida? O meu desejo agora, eu quero ir para a igreja. Eu nunca entrei numa igreja. O meu desejo agora é ir para uma igreja. E naquele exato momento eu tinha outro compromisso. Eu falei assim, então eu estou indo. Eu fui para outro lugar. Aí o meu discípulo liga, pastor, você está onde? Eu falei assim, eu estou aqui nesse lugar aí, você vai embora como? Eu vou de Uber. Eu vou assim, ok, pastor, eu vou passar aí e vou te pegar. Eu falei, não precisa. Não, eu vou passar e te pegar, eu vou te deixar em casa. Aí quando eu desço do prédio, na portaria, quem estava lá? Aquele que tinha recebido a palavra. Ele falou assim, cara, eu preciso passar mais 5 minutos com você. Não se assuste, eu que persisti para estar aqui. Eu preciso passar mais 10 minutos com você. Deixa eu falar algo para você. Existe algo que as pessoas estão em busca. Tá comigo? Algo que você tem. Existe algo. Deixa eu falar para você, esse tempo é um tempo que nós estamos vendo tanta fome. Nunca se houve uma geração com tanta fome de Deus. Eles estão à procura de algo. Nunca se houve uma geração que tem tanta fome, tanta sede de Deus. Sabe? Você pode ganhar vida a rodo. Você pode ganhar vida tão tranquilo, porque essas pessoas estão à procura de algo. Quando você vive uma vida de gratidão, você revela Jesus. Quando você vive uma vida de gratidão, isso revela Jesus. Jesus é revelado. Jesus é revelado. Quando você vive uma vida de gratidão, a atmosfera começa a mudar. Sabe, existe coisas, entenda algo, existe coisas que Deus quer fazer sobre a tua vida. Existem coisas que Deus quer liberar sobre a tua vida. Ele é um bom pai. Jesus, Ele é misericordioso. Ele quer liberar sobre a tua vida. Mas nós precisamos voltar a agradecer por tudo aquilo que Deus está fazendo. Eu não merecia, mas Ele me encontrou. Como eu sou grato por nascer em um lar evangélico. Não um lar religioso. Não, um lar de um pai e de uma mãe que realmente tem Jesus como estilo de vida. Está comigo? Como eu sou grato por conhecer a Deus. Como eu sou grato. Como eu sou grato. Eu olho para os meus amigos hoje e falo assim, cara, sabe aquele momento que você olha para os seus amigos
Eles não saíram do lugar. A mesma conversa. Como eu sou grato por isso. Como eu sou grato por Deus revelar coisas profundas. Eu sou grato a Deus. Quantos aqui são gratos a Deus? Eu sou grato por aquilo que Deus está fazendo e por aquilo que Ele vai fazer. Nesse mesmo espírito, nesse momento, eu quero que você feche seus olhos. A palavra de Deus fala que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Começa simplesmente a lembrar do seu passado. Não com o objetivo de voltar para lá, mas a lembrar do seu passado. E ver o quanto Deus foi fiel. Talvez no processo da tua caminhada você não foi fiel. Talvez no processo da sua caminhada você não foi uma pessoa que foi fiel a Deus. Foi uma pessoa que teve um caráter aprovado, mas Deus se revelou fiel a você. Como eu sou grato. Gratidão. Tudo que eu tenho para falar sobre esse ano foi um ano de tensão, foi um ano de desafios, mas também foi um ano de provisão. Gratidão. Simplesmente começa a agradecer a Deus, começa a lembrar e começa a agradecer a Deus, começa a realmente a se mover numa atmosfera de gratidão. Simplesmente faltam poucos dias para virar do ano novo. E eu quero que você comece a exercitar a partir de hoje, a partir de agora, simplesmente agradecer a Deus. Não de pedir, simplesmente de agradecer. Começa a agradecer a Deus, começa a agradecer a Deus. Começa a agradecer a Deus pela tua família. Começa a agradecer a Deus pela provisão dele sobre a tua vida. Começa a agradecer a Deus pela cura que foi liberada. Começa a agradecer a Deus pela oportunidade que foi colocado na tua porta. Começa a agradecer a Deus porque Ele segurou na tua mão. Você pensou que não ia levantar mais, mas Deus te levantou. Começa a agradecer a Deus por te livrar do laço. Começa a agradecer a Deus por te livrar de certas coisas da tua vida. Começa a agradecer a Deus por gerar temor no teu coração quando você ia cometer uma coisa errada. Começa a agradecer a Deus. Simplesmente começa a agradecer a Deus. Começa a agradecer a Deus por você não ter desistido da sua família. Começa a agradecer a Deus por você não ter desistido da tua vida. Começa a agradecer a Deus pelos teus filhos. Começa a agradecer. Quantas mães queriam ter filhos? Começa a agradecer a Deus pelos teus filhos. Quantas pessoas? Começa a agradecer a Deus pelo prato. Começa a agradecer a Deus pelo ar. Começa a agradecer a Deus pela vida. Começa a agradecer a Deus pelas suas roupas. Começa a agradecer simplesmente. Vamos lá. Começa a criar uma atmosfera de gratidão a Deus. Começa a criar uma atmosfera de gratidão a Deus. Vamos lá, começa a agradecer, começa a agradecer. Começa a agradecer, começa a agradecer. Mais, Espírito Santo, mais. Começa a agradecer a Deus. Começa a agradecer a Deus. Começa a agradecer a Deus porque Ele te deu saúde para trabalhar. Começa a agradecer a Deus porque Ele te deu o plano B para você ter as suas finanças. Começa a agradecer a Deus, começa a agradecer a Deus, começa a agradecer a Deus, começa a ser grato a Deus. Começa a ser grato por aquilo que Deus está fazendo. Começa a ser grato, começa a ser grato, começa a ser grato. Começa a ser grato, começa a ser grato, começa a ser grato. Eu quero que você se coloque em pé nesse momento, todos. Levante suas mãos para os céus. Começa a agradecer, começa a orar. Deus, eu te agradeço. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço. Começa a agradecer. Começa a agradecer. Você que ora em línguas,
momento. Você que ora em línguas nesse momento, começa a agradecer, começa a dizer: Pai, eu te agradeço, Tu és bem-vindo, obrigado pela